Então, pessoal, cheguei diante de vocês, né, para trazer uma mensagem, uma colocação trazendo alguns versos que as pessoas não se identificam com ele da maneira correta. Uma coisa que eu tenho observado, que as pessoas, quando peca, e as escrituras o corrige o pecado, ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Usando o texto de Ioanã, capítulo 8, verso 7. Mas aí nós vemos que o povo de Israel tinha quebrado a aliança e tinha uma profecia dizendo que iria fazer um novo concerto com a casa de Israel e com a casa de Eudá. Então, todos aqueles que vinham acusando, ele estava sobre o antigo concerto que tinha quebrado, e as pessoas diriam, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Quer dizer, o Machia diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Aí nós vemos. Aí é só falar, olha, você errou nisso. Você não coloca turbante. Ele fala, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você cortou a barba. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você tirou a túnica. Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você não está morando em comum? Ele diz, quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você tirou o turbante e tirou a tiara? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. Você dormiu com a sua esposa de Nidá? Quem não tem pecado, atira a primeira pedra. E aí acaba pecando e esquecendo que em 1 Ioanã, capítulo 3, e o verso 5 e o 6. Bem sabeis que ele se manifestou para tirar o pecado, porque quem não tinha pecado, atira a primeira pedra. Mas ele manifestou para tirar esse pecado que eles tinham, que tinha quebrado a primeira aliança. E aí diz, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não existe pecado. Todo aquele que permanece nele não pratica pecado. Então aqueles que vieram com as pedras para atirar naquela mulher, eles tinham quebrado a primeira aliança e eles estavam em pecado. Mas o Machia estava ali para tirar os pecados daquelas pessoas. E uma vez tirado, aí o 6 disse, todo aquele que permanece nele não pratica pecado. E aquele que continua praticando pecado não viu nem conheceu. Aqueles que veio diante dele para apedrejar, ele não tinha conhecido. Porque a partir da hora que você conhece, ele tira os seus pecados. E você passa a conhecer ele. Aí nós vemos em 1 Ioanã, capítulo 3, e o verso 9. Aquele que é nascido de Abá não peca, porque a semente de Yahweh está nele. Então, aquele que é nascido de Yahweh não peca, porque a semente de Yahweh está nele. Aí o capítulo 1 e o verso 1 Ioanã, capítulo 3 e o verso 10. Nisto são manifestos os filhos de Yahweh e os filhos de Hassatã. Por quê? Porque aquele que é de Yahweh, ele não peca.
porque a semente de Yahweh está nele, porque ele conheceu o Mashiach, como está escrito em Yohanan, capítulo 1 Yohanan, capítulo 3, e o verso 6. E quem continua pecando depois de ter conhecido o Mashiach, ele não viu e nem conheceu. E nisso é manifesto os filhos de Satã e os filhos de Yahweh. Eu não vou dizer esta maneira que todos são os filhos de Satã. Mas aí eu tenho que dizer, os filhos de Satã são aqueles que sabem que não está vivendo a Bíblia, as Escrituras, e continua pregando, sem tirar a trave do seu olho. São os pregadores. Porque as pessoas que não pregam, que não ensinam acerca das Escrituras, essas pessoas que não pregam e não ensinam, eles podem ser chamados. Então não é considerado um pecador, mas não é considerado filho de Satã. Considerado filho de Satã são aqueles que sabem que não está vivendo as Escrituras, sabem que as Escrituras está dizendo, e ele se coloca em texto como esse de Yohanan 8, 7. Quem não tem pecado atira a primeira pedra, e anda pecando todos os dias, porque quem não tem pecado atira a primeira pedra. Não sabendo que é uma colocação para aqueles que tinham quebrado a primeira aliança, mas aqueles, e sabeis que ele manifestou para tirar o pecado. Daqueles que quebraram a primeira aliança, os que iriam tacar a pedra seriam aqueles que tinham quebrado a primeira aliança. E eles precisavam da nova aliança. Mas todo aquele que permanece nele não vive em pecado. E aquele que vive em pecado não vive nem conheceu, porque ele manifestou para tirar os nossos pecados. E é isso aí, pessoal. Eu volto, hein?